Bem, cá estamos nós outra vez, 10 dias depois. Hoje é um programa que temos um convidado na segunda parte, que é o Bruno Fialho, que é da LFI, e portanto vai-nos falar um bocado da organização desse movimento em França, como é que é ter mais de 20% sendo anticapitalista e de ruptura, e ao mesmo tempo discutir a questão do voto imigrante e também os recentes ataques à LFI pela morte de um nazi em França. Mas ainda assim, queremos deixar aqui uns apontamentos e se calhar o inevitável irão, André. Sim, eu acho que tem sido interessante, mas não surpreendente também a reação do governo português. Na verdade, a reação dos três maiores líderes de países da Europa, do Merz, do Starmer e do Macron, que a primeira coisa que condenaram foi a retaliação do Irão, quando há meses andavam a gritar pelo direito de autodefesa de Israel. E também o contraste disso com o país ao lado, com a Espanha, com o Estado espanhol, com Sánchez a ter uma postura até bastante corajosa, especialmente em relação à utilização de bases militares, à interdição da utilização dessas bases pelos Estados Unidos. Acho também muito interessante perceber, além do encaminhamento dos Estados Unidos num avanço muito imperial. Também acho que é interessante perceber como é que se reconfigura esta relação entre Estados Unidos e Israel. Por exemplo, Marco Rubio já se começou a dizer que isto era um ataque que Israel já tinha decidido fazer sozinho e para o qual os Estados Unidos depois decidiram também entrar e intervir. Mas acho que é muito interessante como é que este debate passa entre a condenação do Irão ou do regime do Ayatollah e a luta anti-imperialista. Acho que é difícil, eventualmente, acho que quem nos ouve já tem alguns antídotos em relação a estas chagas imperiais, e, portanto fica difícil de acrescentar algo que seja assim, sei lá, minimamente interessante. Acho só que se nós pensarmos em todos os locais do mundo onde isto aconteceu, no fim a situação ficou sempre pior para quem lá vive, não é? E se eu me lembrar que no Irão foi o primeiro país assim a sério onde foi descoberto o petróleo, pelos ingleses, pela famosa Anglo. Foi o que deu origem à BP, né, a Anglo-British. É daí até que vem boa parte do dinheiro do Gulbenkian, que era o homem que fazia a comissariação, não é? A ligação entre o petróleo que se arranjava no Irão e a Europa, portanto ele ganhava os tais 5%, como era conhecido. Tiveste depois a Revolução Iraniana, tiveste depois a imposição do, do pai do Shah, tiveste depois uma invasão provisória na Segunda Guerra dos soviéticos e dos ingleses e que a seguir impuseram o filho do Shah contra o Shah. Tiveste a tentativa democrática parlamentar, apesar de haver o Shah, do Mossadegh, né, nacionalizar o petróleo, e houve o golpe assumido da CIA e, da, e do MI6 para o tirar de lá e transformar aquilo numa monarquia absoluta, que depois tinha a Savak, que era a polícia política treinada também pela Mossad e que erradicou toda a oposição secular que existia e portanto ficou muito com o poder nos clérigos, não é? Que também estavam muito exilados, com o Khomeini, que estava na altura no Iraque e depois foi para Paris, e de Paris 19 voou para Teherão, e por isso também comeu, porque a parte secular da resistência a que ainda existia foi comida pelos ayatollahs. E depois tiveste um período enorme de. Tiveste, por exemplo, os Estados Unidos a apoiarem o Iraque na invasão ao Irão, foi uma guerra que morreram milhões de pessoas. Tiveste depois todas estas décadas de sanções, e este tipo de atitude imperial só reforça questões despóticas e só tira a liberdade dos povos poderem decidir por si, estarem mais à vontade, e só reforça o argumento, não é, de quem está a liderar. E portanto, no fim disto, quando eles estão-se a preparar para. E vês porque é que é útil para esta gente o que está a ser feito em Gaza, né? Que já se estão a preparar para terraplanar Teherão, como dá para ver nas imagens, o que há de vir a seguir não é igual. E foi assim de todo lado. Foi assim quando a CIA também financiou os mujahidins que vieram do mundo inteiro para combater a União Soviética no Afeganistão. Quando acabou a guerra, esse pessoal voltou aos seus países e criou tentativas de revoluções islâmicas, como por exemplo a Jihad Islâmica em Argélia.
E depois sabemos o que é que isto derivou, não é? O que é que aconteceu com os talibãs, etc. Sabemos o que é que aconteceu quando Lumumba tornou-se chefe de Estado do Congo, o que é que aconteceu? Portanto, as tropas belgas foram para lá para salvaguardar os seus interesses, dos brancos, uh, fizeram uma espécie de independência do Katanga, porque o Katanga era onde estava o urânio e tudo que os Estados Unidos usavam, e até o matar por lá o Mobutu. Portanto, sabemos sempre que as pessoas que estão nestes locais vão ficar piores. E vão ficar piores em função da maneira como estes países que fazem estas agressões podem atacar para si os seus recursos naturais, e tem sido sempre assim em El Salvador, na Nicarágua, onde quer que a gente vá analisar, e portanto qualquer conversa que eles tenham de liberdade nós sabemos que não é, e sabemos que é exatamente o oposto, é para terem lá consagrado quem lhes interessa. Está a ser também interessante. Mas o que é interessante é que, Interessante. Diz. por exemplo, o Trump não fala de democracia e liberdade. Poucas vezes fala. O que é interessante é que parece que há uma facção que limpa a imagem da ação, que de repente é que coloca democracia. Por exemplo, acho que o Montenegro se calhar falaria mais de democracia do que o Trump fala de democracia na intervenção sobre o Irão. Quando faz afirmações muito mais Yeah, tipo, eles roubaram-nos, eles traíram-nos, eles são muito maus, só não sei o que é como ele disse agora do Sanchez. sim, mas nós já falámos sobre isto antes, não é? Ou seja, o Trump acabou um cinismo que existia e que sabemos que, do ponto de vista do produto final, era o mesmo. É, o que interessou foi o petróleo do Iraque, o que interessou foi reconstruir o Iraque através de empresas americanas, quer dizer, sempre foi isso que interessou, não é? O Trump simplesmente tirou o discurso e porque as coisas muito mais E também é rápidas. Repara, é o interessante, sexto país que ele e é bombardeia. interessante quase a ausência de oposição dos democratas em relação à intervenção no Irão. Sim, é triste. E nós sabemos bem o que os democratas são, não é? No outro dia falámos também da presença da Cássio Cortez no meeting de Munique e sabemos como é que é, não é? Mas, pronto, tipo, eu estava a ver a cena da China, que é interessante, que a China tem sempre assim uma visão, em tese, se nós pensarmos, não é? Com a Venezuela e com o Irão, a China perdeu uma boa porcentagem do seu petróleo, acho que só o petróleo do Irão é cerca de 11% do total petróleo importado pela China, com o da Venezuela seria mais uma porcentagem, que por causa das sanções é petróleo que a China compra mais barato, 30, 40% mais barato. Mas por outro lado, também é curioso que os gastos de dinheiro militar, a presença militar no Médio Oriente, os gastos do estoque de armas, não é? Também interessa à China porque, por outro lado, ficam mais descansados naquela visão estratégica que já existe desde o tempo a partir do Obama, a ser construída de que o foco militar americano é perto da China, né? No mar da China, etc. E é curioso como, de algum modo, aparentemente, nós pensamos, sim, isto afeta a China, mas por outro lado, pensas tipo, os Estados Unidos ficam completamente a usar todo o seu arsenal longe da China. Também é só porque para não ser surpreendente para as pessoas, porque a China não apoia tão diretamente. Então, a tua reação é internacional também, não é? Sim, a minha reação é uma coisa que eu acho que é fixe. Houve agora as eleições locais para a Casa dos Comuns no Reino Unido, e nós já falámos um bocadinho do crescimento do Partido dos Verdes, que com a nova liderança do Zach Polanski tem sido um partido muito mais à esquerda em comparação com os verdes tradicionalmente e com os verdes britânicos. E eles, embora tenham alguma percentagem de voto, não conseguem eleger muitas pessoas, porque no Reino Unido há aquele sistema é tipo the winner takes it all em cada local. Mas eles Já, sim, elegeram sim. em Gorton and Denton, que é uma zona de Manchester, elegeram uma canalizadora que pronto, agora entrou na Casa dos Comuns, e foi uma vitória muito significativa para eles. Neste momento eles estão até com taxas de aprovação superiores ao Labour e passaram o Labour numa zona muito do Labour, com 40%, Yeah. face ao Reform. Isto tem sido um bocadinho mostrar que é possível outra força contra o Reform, que neste momento certamente não seria o Labour, até pela contínua baixa de aprovação. O Keir Starmer é um dos líderes britânicos com uma taxa de aprovação mais baixa, comparando-se só com a Yeah, Liz yeah. Truss, que teve um mês no governo. Portanto, é bastante grave, e eu até acho que eles neste momento estão a fazer uma crítica muito forte. Eles dizem que tipo, o Keir Starmer está sleepwalking us into war. E acho que está a ser muito interessante, também constantemente atacados.
Pronto, em geral acho que é um período muito interessante e vale a pena continuar a acompanhar, se bem que há algumas coisas com as quais tenho muito mais questões, por exemplo, eles têm a coisa de querer reentrar na União Europeia, que é uma coisa que eu, especialmente tendo saído, tenho muito mais questões. Mas de resto foi uma notícia muito fixe. E também são um bocado vacilões em relação à Palestina, né, às vezes. Eu acho que não são, mas pronto. Ok, depois pode ser um programa depois. Não, a minha reação internacional é muito rápida, é só um apontamento também, que é investiguem, e tem a ver com o que eu disse há pouco, por exemplo, estávamos a lembrar agora do Afeganistão, né? Contei todo este processo que vai desde as múltiplas invasões, apoios da CIA, mujahidins, talibãs, guerra do Afeganistão, talibãs novamente, e neste momento temos o Paquistão à guerra com o Afeganistão. E ter passado assim lateralmente, claro, porque tudo está a acontecer, né? Mas é interessante porque os talibãs também são muito uma criação pashtun, não é? Que é uma etnia que flui pelos dois países e muito no trabalho dos serviços secretos do Paquistão. E neste momento já está chegou ao ponto em que o próprio Paquistão já tem autorização americana para atacar os talibãs. E a minha reação nacional é ainda sobre a esquadra do Rato, Bairro Alto, Castré, etc. Hoje foram presos mais detidos, mais 7 polícias, para além dos que já tinham sido anteriormente detidos. E eu queria só recordar que estamos a falar de pessoas, polícias, homens fardados, que violaram, torturaram, sem abrigo, espancaram imigrantes, toxicodependentes e que partilhavam aquilo num grupo de 70 pessoas, a maior parte deles polícias, que aplaudiam e que nenhum dessas 70 pessoas chibou aquilo. E isto dá-me outro layer de conversa, de uma discussão que eu tive também num painel por acaso, com um comissário, e que ele congratulava-se muito porque foi a própria polícia que desvendou este caso. Ora, aqui a questão é bastante. Isso é muito sintomático, porque nenhuma destas vítimas, aliás, como aquelas que apareceram no Alentejo também, conseguiu fazer uma queixa, sentiu-se segura para fazer uma queixa, de maneira que isto desse este procedimento. O que acabou por acontecer foi uma das pessoas que foi torturada por eles tinha uma relação de alguma confiança com os polícias de investigação criminal da PSP e foi a eles que ele contou e foi a PSP, contou no meio de uma previdência e foram eles que foram tratar do caso, não é? Então é demonstrativo que isto é bastante sistémico na polícia. A polícia acha que é tudo muito ad hoc e casos isolados, mas eu acho que eles têm que enfrentar que isto é a realidade e que 70 pessoas, 70 polícias num grupo onde aparecem vídeos de violações, de sodomia e tortura e ninguém diz nada, acho que é muito reflexo do que está a passar. E digo mais, quem tem a minha profissão sabe a quantidade de vezes de cenas completamente irracionais e fora que nos são relatadas e que nós vamos à esquadra buscar pessoas e buscar miúdos e ouvimos os relatos deles e das famílias e é algo muito comum. Eu lembro que uma coisa simples para as pessoas, como por exemplo uma pessoa que está com pedido de coação de identidade, né, de ir à esquadra uma vez por semana. Eu lembro que eu tinha aqui com os miúdos, porque se eu não fosse, eles eram algemados a um banco e ficavam a porrada durante uma hora. Coisas deste género, não é? E eu comecei a ir e a cena mudou. Portanto, coisas até banais, era muito comum e é muito comum haver este tipo de comportamentos e, portanto, tem que se pôr a andar. E é isto. Sigo agora então com o Bruno Fialho. Até já. Olá, bem-vindos de volta. Nós hoje estamos a falar com o Bruno Fialho e o Bruno Fialho é militante da França Insubmissa, também é militante do Bloco em Portugal. E nós queríamos falar um bocadinho contigo e também perceber como é que está agora o ambiente em França, especialmente em relação ao Quentin, acho que era o rapaz, e como é que isso está a influenciar as eleições locais que vão agora haver em março, e como é que estás a ver um bocadinho a situação. Nós temos falado muito sobre a França Insubmissa e acho que é muito bom ter a opinião de uma pessoa que está muito no centro deste movimento a partilhar a sua perspectiva. Sim, olá. Sou o Bruno Fialho da Assunção, que é para não confundir com o outro Bruno Fialho de direita ou extrema-direita português. Se faz favor. Então fico o Bruno Assunção agora. É para brincar. Sim, a situação em França é bastante tensa.
e há bastante tensão porque o sistema capitalista está em crise, como vocês sabem, está em crise em todo o mundo. O Trump está em dificuldades para salvaguardar o poder dos Estados Unidos e por isso que ele bate em toda a gente com a sua potência, a sua força e as suas armas. E aqui em França é a mesma coisa. Temos a burguesia e os ricos que cada vez mais vão pela extrema-direita e apoiam a extrema-direita, com o facto de ver milionários e mais do que isso, comparem a comunicação social toda, as televisões, as rádios, as editoras, as imprensas. Eles têm 90% da imprensa em França agora está na mão de 8 pessoas, e das quais a mais da metade são extremistas de direita. Quer dizer que o patronato em França está a chumbar e a apoiar a extrema-direita, e estamos a ver agora uma coisa nova. Há 2 anos em que o Macron, o presidente da França, e o seu governo está a apoiar a extrema-direita de todas as maneiras. Eles têm medo de uma vitória da França insubmissa para as próximas presidenciais e têm medo também do aumento da influência da França insubmissa para as próximas eleições municipais aqui, que é daqui a 15 dias, e a luta é cada vez mais dura. Quer dizer, cada vez que há um problema é tudo da culpa da França insubmissa e do Jean-Luc Mélenchon. Então, do início foi um pouco difícil, porque agora a comunicação social, o centro, até o PS e a direita e a extrema-direita estão todos a dizer que somos antissemitas, que somos... o que é que eles dizem mais? Somos islamo-esquerdistas, todas a estupidez desta maneira. Isso também mostra a fraqueza ideológica e um baixo nível cultural das elites de hoje, e é muito complicado. Toda a gente sabe que o Trump é um porco estúpido e que ele nem sabe ler e escrever, quase, e a direção da França está na mesma. Mas é como a direção portuguesa, o governo português e o governo francês. Estamos a ver agora com a guerra contra os iranianos, que a União Europeia está de joelhos perto dos Estados Unidos. Isto é estou a fazer um balanço muito rápido, e não tenho tempo para entrar para ser mais preciso, mas a ideia é essa, é que o capitalismo está em crise, eles estão a ajudar a extrema-direita a ganhar o poder, que eles têm medo que os vermelhos tomem conta do poder, que seja em França ou noutros sítios. E, sobretudo, em França, porque somos o único movimento onde a esquerda ficou alta. O Mélenchon fez 22% dos votos em 2022. E nós ganhamos nas últimas eleições legislativas em 2024, há 3 anos, ganhamos a primeira volta das legislativas. E isso quer dizer que agora é uma aliança total do grupo capitalista, que seja do PS até a extrema-direita, com a direita e o centro, está tudo a juntar-se contra nós. Isso quer dizer que a luta de classe está tremenda e estamos quase numa situação de barricada. Quer dizer, numa barricada há só 2 lados. E nós estamos de um lado e eles estão do outro. E é por isso que o movimento antifascista, isso é que é difícil, é que é novo agora no nosso século XXI, porque os nossos pais viram e lutaram contra o fascismo e ganharam, os nossos avós também durante a Segunda Guerra Mundial, mas o que está a mudar agora é que o fascismo já não vem tão brutal com extremistas, com paus na rua e com facas. Não, eles estão no poder, já estão no poder, estão na comunicação social, estão no governo, estão nas empresas. E essa maneira de fazer como é que isso se chama em português, de mudar o sentido mesmo das palavras. Quer dizer, eles estão a dizer ao povo francês que nós somos fascistas. Ora, a verdade é que nós somos antifascistas. E eles estão a tentar condenar os antifascistas, mas se há antifascista é porque há fascistas. Se não houver fascista, não há antifascista. Quer dizer, eles estão a dar a volta, a distorção das palavras, como se tinha escrito o Orson Welles nos livros deles, e 1984, esses livros todos. E isso, a luta agora é sobretudo nos conceitos e nas palavras. E estão a tornar tudo ao contrário, como se fosse
como é que un miroir. Como é que se diz um miroir? espelho. Já estou a falar francês, desculpa. Um espelho. Sim, com um espelho. Sim, sim. É um espelho e está tudo ao contrário no espelho. E eles estão a utilizar esse sistema de comunicação com a população francesa. Às vezes funciona e às vezes não funciona. Olha, isto não funciona com a juventude e não funciona com os pobres, porque os pobres estão cada vez mais pobres e a nossa área de voto e de ligação e enraizamento com o povo é nos bairros sociais e na juventude e no povo que sofre. Temos muita sorte. Na juventude temos 50% dos votos. Mas o problema é que só 30% dos jovens vão votar. Esse é o nosso problema. Nos bairros sociais e pobres é a mesma coisa. Temos 50% dos votos, só que ali mais da metade das pessoas não vão votar. Isso quer dizer que se o povo todo ia votar, nós ganhávamos. E podemos ganhar as eleições. E a nossa luta agora é incentivar o povo a se inscrever nas listas eleitorais, ir votar e entrar na luta connosco. Uma pergunta, Bruno, e vou aproveitar que tu conheces também um pouco da realidade portuguesa para poderes fazer as analogias possíveis. Mas eu, por exemplo, outro dia estava a falar com algum pessoal dos banlieues de Marselha, e só para quem está a ouvir, a estrutura das cidades francesas são parecidas com as portuguesas, ou seja, um centro histórico e depois uma grande periferia de realojamento, até é algo parecido, obviamente com uma escala diferente. Mas eu estava a falar com eles e eles estavam com naturalidade a dizer que iam ser candidatos pela LFI. Portanto, jovens negros da periferia, numa coligação maior, né? Porque por acaso a Mairie de Marselha é uma coligação que tem LFI, PS, uma série de. Mas pronto. Enquanto nós aqui ainda estamos a assistir um pouco a este fenómeno que é os partidos de esquerda a perderem um pouco o voto popular, no sentido que tu acabaste de descrever, tanto periferias e de classe. E ao mesmo tempo está a surgir um bocado o efeito oposto, estás a dizer, que é um aumento dos votos na extrema-direita, exatamente nestes locais aqui em Portugal. Queria de alguma maneira, não sei qual é a abordagem que quiseres, queres abordar o caso francês, como é que isso aconteceu, né? Porque cá também o voto mais jovem é um voto mais na L e no Chega. Não sei se queres agarrar na experiência francesa e contar, porque também houve o tempo, e se calhar há 15 anos estávamos todos a ler sobre isso, né? Da cintura vermelha, de repente estar a votar FN. E perceber um pouco como é que isso passou e que analogia podes fazer, que parece, não sei se é atrasada no tempo, ou se é simétrica, ok? Sim, olha, a situação portuguesa vem quase 10 anos depois da situação francesa. Isso quer dizer que a extrema-direita francesa, o FN, que agora chama-se RN, mas é a mesma merda, eles começaram os votos dos bairros ricos. Nunca esquecer isto. Os primeiros a votarem na extrema-direita são os bairros dos ricos. Eu aqui, no meu 18º arrondissement de Paris, que é a freguesia, vamos dizer a freguesia, são 220 mil habitantes, o voto da extrema-direita começou no topo de Montmartre, onde tem os mais ricos. E depois desceu até a periferia, onde estão os mais pobres. E temos um duplo movimento. Quer dizer que a direita tradicional está a cair e as pessoas da direita tradicional envelhecem e votam cada vez mais à extrema-direita. Vou dar um exemplo. Em 2022, as presidenciais aqui no meu bairro, a direita faz 14% dos votos e a extrema-direita 4%. 2 anos depois, vêm as legislativas, a direita faz 4% dos votos e a extrema-direita 14%. Eu fiz porta-a-portas em todo o bairro. Vi 3 mil famílias. E das 3 mil famílias, eu vi todos os velhotes que votavam na direita, agora votam todos na extrema-direita. Isto é o sistema, que está a acontecer em França uma fusão entre a direita e a extrema-direita. Ainda por cima, a situação está a piorar, porque vamos dizer, o rei da direita em França, que é o Sarkozy, já disse que ele está a favor de uma aliança direita-extrema-direita. E os líderes da direita francesa, o Retailleau, que foi ministro do Interior, e o outro, que chama-se Wauquiez, já estão a preparar alianças com a extrema-direita. Isso está-se a preparar agora mesmo, hoje em que estamos a falar. E em Portugal aconteceu uma coisa similar. O Chega começou a arrebentar com o apoio dos ricos e agora ganhou um voto popular. E isto é o problema, é que o voto popular que está ganho é o voto que não conseguiu, a culpa também é do PCP e do Bloco e da esquerda, que não foi capaz de ir ao porta a porta falar com o povo nos bairros degradados e dos bairros sociais.
temos que ir lá voltar e falar com as pessoas e nós enraizarmos com eles e fazer coisas concretas e não só discursos. Por exemplo, na Bélgica, porque nós estamos numa rede europeia, nós vimos os camaradas do Partido do Trabalho Belga, o PTB. Eles construíram nos bairros degradados centros de saúde. Bom, eles, não sei como é que eles... Temos de ver como é que eles conseguiram isto. Os camaradas do PC na Áustria ganharam a segunda cidade do país, também construindo apoio ao alojamento social e apoio social. E nós aqui em França, a França Insubmissa, nós fazemos todos os anos, quando é o início da escola, nós vamos buscar caneta, lápis e todo o material de escola que falta para as famílias que não têm e devolvemos perto dessas famílias essas coisas. E ajudamos também a fazer a recolha de comida para devolver. E estamos a criar em conjuntos, se for possível, de cooperativas com as pessoas, para elas comprarem em conjunto a comida em conjunto. Imagina, num bairro, um prédio todo, são 100 famílias. Se as 100 famílias comprem o azeite e o arroz e o grão todo em conjunto, fica mais barato. E ainda por si podem comprar orgânico, biológico, que é melhor para a saúde. E assim se cria uma coletividade, se cria um laço social e um arranque para os partidos de esquerda e para as nossas associações que criamos nesses bairros. É assim que nós avançamos e falamos com as pessoas. Fazemos coisas concretas, sempre no âmbito da luta de classe, de conscientização da população e de entrar na luta com essas pessoas. E o outro aspecto que nos dá muito crédito aqui em França é a luta contra o racismo. O racismo é muito forte, é o racismo sistémico. E apoiamos as pessoas, os jovens, a fazer os seus currículos vitais para encontrar empregos e coisas assim. E somos muito envolvidos nesse aspecto de apoio às populações. E isso, há um reconhecimento das populações do nosso trabalho que é feito antes, durante e depois das eleições. Não só nos dias para ganhar votos. É sempre. É o ano todo. E isto dá-nos muito trabalho, porque é muito cansativo, mas dá muito... para o nosso coração e a nossa alma é muito bom ter esse contato com o povo, porque estamos enraizados e estamos a lutar contra os ricos, quer dizer, que é uma classe contra a outra, é como se fosse nos anos 30. Também não é só discurso, mas é discurso e concretização do discurso. Mostrar que outra coisa é possível. Ajudar os jovens a criarem cooperativas, em vez de serem a recibos verdes, uma coisa assim, estás a ver? E é uma mistura do concreto e da luta. E os nossos eleitos estão na rua, um pé na rua, um pé na Assembleia Municipal ou um pé na Assembleia da República. A lutar. Lutamos dentro das instituições e na rua. E sempre com a ligação com o povo, com os sindicatos e com as associações. Okay. André, queres passar para o voto imigrante? Ou ainda queres aprofundar isto? Sim, queria perceber um bocadinho como é que tu vês a reorganização de esquerda em França e analogias possíveis com Portugal. A França Insubmissa é um movimento que é o contrário do Bloco, que acabou por votar por ser um partido na última convenção. Mas isso não faz mal. O estatuto não é o mais importante. O mais importante é a ligação com o povo. E é cada vez mais difícil, porque com a força da comunicação social e a força dos poderes do governo e dessa rede toda da burguesia e dos políticos, a nossa maneira de falar com as pessoas também é como vocês fazem agora, nas redes sociais. Nós temos a nossa própria comunicação, temos a nossa própria rede, uma aplicação nos telemóveis, que é a nossa aplicação. O Mélenchon tem quase 1 milhão de pessoas no YouTube e noutras redes. Quer dizer que quando ele fala no YouTube, fala com mais pessoas do que quando ele fala na televisão. Ou no jornal Libération ou no Le Monde. É esquisito, mas é assim. E quer dizer, nós criamos redes paralelas e com essas redes temos mais comunicação com o povo. Vocês têm que saber que em França 76% dos franceses não dão crédito à comunicação social, aos médias tradicionais.
porque já fomos enrolados, já mentiram tantas vezes que as pessoas estão fartas. O outro lado, o bom lado é que nós podemos comunicar mais rapidamente com o povo. O mau lado é que o complotismo, a extrema-direita, essas maluquices, as pessoas como é que vocês dizem em português? Influencer, Sim. essas pessoas que estão no Instagram e no TikTok, muitas delas fazem só merda que é para ganhar dinheiro. E isso é um problema. Quer dizer, nós temos de trabalhar sempre a reeducar a população e retrabalhar o sentido da nossa luta e os conceitos que nós desenvolvemos, que é a Revolução Cidadã, a Revolução pelo Voto. Temos uma nova Constituição, reconstruir o povo francês com uma nova Constituição e com uma cultura, reconstruir um povo francês, uma República Francesa, República Social, Ecologista e Antirracista. E isso, muita gente aqui em França está à espera disso e nos apoia por isso. Quer dizer que criamos uma situação em que cada vez que o poder, o patronato ou a comunicação social bate em nós, temos um apoio grande. Por exemplo, com essa história do extremista de direita que morreu, agora já sabemos que isso foi um golpe que a extrema-direita tentou fazer contra nós e contra a nossa deputada europeia Rima Hassan, que estava a fazer um meeting numa universidade de ciências políticas. Eles estavam ao lado e já sabemos, temos a prova agora que as raparigas deles estavam aqui em frente para chamar a atenção a esses jovens e para os outros amigos deles da direita acabar com eles. Só que aquilo voltou ao contrário. Quase podemos dizer que os nossos camaradas que foram metidos lá dentro, a culpa já não é deles, primeiro. Segundo, bom, ele morreu, isso é mau, é sempre mau uma morte de um ser humano, mas não esqueçam que era da extrema-direita e que ele era neonazi. Já temos as provas disso. Ele andava nas manifes a quererem matar os estrangeiros. E terceira coisa, isso foi um golpe. E é quase legítima defesa, é assim que se diz em português, legítima defesa. E pior do que isso, a direita, o Partido Socialista, fizeram 1 minuto de silêncio na Assembleia da República. Nunca foi feito na história de França 1 minuto de silêncio para um neonazi. E no mesmo momento morreu mais de 100 pessoas mortas pela extrema-direita em França e nunca houve 1 minuto de silêncio na Assembleia da República, nunca a comunicação social falou deles, só nós é que falamos desses casos. E é por isso que temos um enriquecimento da população francesa. O povo francês sabe que nós somos a esquerda, nós somos revolucionários, mas legais, queremos mudar a sociedade pelo voto, e o povo de esquerda tem confiança em nós. Agora, temos que ganhar mais espaço e estamos a tentar ganhar mais espaço. Por exemplo, apoiamos os agricultores. A maioria dos agricultores votaram na extrema-direita. Isto está a mudar, porque os únicos que votaram para o apoio aos agricultores fomos nós na Assembleia da República. Depois fizemos um debate com os pequenos comerciantes, que eles estão a morrer em França por causa das grandes empresas da distribuição. E falámos com eles. E os pequenos empreendedores sabem que se aumentarmos os salários, vai haver mais gente a comprar nas lojas deles. Então eles têm... é útil para os comerciantes e as pequenas empresas verem a esquerda, como nós, a França insubmissa, ganhar o poder para aumentar o poder de compra, para eles continuarem a viver. Não impede que nós queremos ajudá-los a transformar-se em cooperativas, por exemplo. Primeiro, voltar a França a ter um nível de vida correto e pôr de novo os serviços públicos a funcionar, a primeira coisa. Em Portugal é a mesma situação. Quem está a morrer são as escolas, os hospitais, os serviços públicos, as câmaras. Aqui é a mesma coisa. Sim, e o balanço é isso mesmo. E o balanço é o mesmo. A direita portuguesa e a direita francesa fazem a mesma merda e o mesmo balanço e estão a roubar dinheiro ao povo para dar às empresas privadas. Em França tivemos um grupo de senadores que fizeram um inquérito. 210 bilhões de euros todos os anos estão tirados do bolso do povo francês, dos serviços públicos, para darem às empresas com aquelas, como é que se diz em português, com aquelas facilidades financeiras e... Isenções fiscais. Isso mesmo, é isso. E 210 bilhões de euros. Com isto basta... Nós no poder, voltamos a tomar conta desse dinheiro e distribuímos nos serviços públicos. E já podemos fazer a saúde grátis. A saúde grátis. Imaginem em Portugal o SNS grátis. Desde que tu nasces até a tua morte. Tudo grátis.
Bom, é possível. O dinheiro está aqui. Basta ter um quarto de horas na Assembleia da República a votar o contrário do que votaram o PS, o centro e a direita e a extrema-direita. Bom, há uma pequena diferença entre o Portugal e a França, é a situação do Partido Socialista. Toda a gente sabe que em Portugal o PS é como o francês, é traidor, não muda nada. Quando está na oposição diz que é de esquerda para ganhar os votos, depois ganha os votos e depois faz uma política de direita. Isso é um hábito da traição do PS histórico. Há uma pequena ligeira diferença, é que nós conseguimos guardar uma esquerda de verdade, de ruptura, com mais de 20%. Somos nós, a França Suíça. Em Portugal já não há. O PCP está em 2 ou 3%, o Bloco está na mesma, o LIVRE está em 2 ou 3 ou 4 no máximo, e não há coerência deste grupo da esquerda. Isto é uma falta que há em Portugal, reconquistar uma esquerda de ruptura mais forte, à volta de 10, 12, 15% seria uma boa coisa para começar a mudar o rumo em Portugal. Isso, penso eu, é a tarefa que temos que fazer em Portugal, reincentivar uma esquerda de ruptura, uma esquerda... Eu chamo uma esquerda normal, porque para mim o PS não é uma esquerda normal, é uma esquerda capitalista. E ser de esquerda e capitalista ao mesmo tempo não funciona. E aqui temos de trabalhar sobre esse aspecto, é que o PS já há muito tempo que não é socialista. E isso é uma coisa que isso não funciona ainda em Portugal. Talvez porque em Espanha eles estão no poder e o Pedro Sánchez está a fazer uma muito boa política, apesar de eu ser mais revolucionário do que ele, mas está a aguentar, inclusive contra o Trump. Ele é muito corajoso na situação atual, muito mais do que o governo francês e o governo português, e o governo inglês e os italianos e os alemãos, e por isso aqui temos que ver essa diferençazinha cultural e histórica portuguesa para conseguirmos voltar a termos uma esquerda radical mais forte e mais influente em Portugal. Ok, obrigado, Bruno. Olha, assim para terminar, é um assunto que a Andrei também tem falado bastante, que é a dificuldade dos imigrantes em votarem, as dificuldades que têm, agora nas presidenciais as pessoas têm que gastar imenso dinheiro, fazer quilómetros, etc. E depois o facto de ter havido na Europa e em França também, principalmente em França, um voto grande no Chega, o surgimento, que nós tivemos que é latente e que é permanente, não é? Mas o surgimento já de um certo preconceito em relação ao imigrante que está em França, como sempre houve e foi transversal, né? Mas que veio ao de cima nesses momentos. Já por agora, em França, votaram entre 6 e 7 mil pessoas portuguesas para o Chega. Não se esquecem que, apesar de ser o maior voto, houve 96% de abstenção. Não esqueça disso. Não é a realidade dos portugueses vivendo em França, não são todos do Chega e não são todos da extrema-direita. O problema é a abstenção. E o problema é o governo português e a embaixada não ter organizado as eleições como deve ser, e as mesas de votos, não há suficiente mesas de votos, nem em França nem no resto da Europa, para as pessoas irem votar. Eu conheço portugueses em Brest, era por fazer 600 km para ir vir votar a Paris. Não pode ser. Isso não pode ser. E custa bastante um balúrdio. Isto já são as duas primeiras coisas para dizer. O Chega não é maioritário em França e não havia mesa de voto suficiente. Outra coisa é que há uma forte ligação da extrema-direita europeia entre a francesa e a portuguesa. Todos os anos, o maluco do Ventura encontra a maluca da Le Pen. Todos os anos eles encontram 2 ou 3 vezes por ano. Estão muito ligados. E há muitas famílias francesas, os luso-descendentes, que caíram na extrema-direita francesa e que continua com a extrema-direita portuguesa. Eu vos falar de franceses de extrema-direita reformados que vivem em Portugal a aproveitar dos isentos fiscais, estas coisas. Eles votam na Frente Nacional em França e votam no Chega em Portugal. E às vezes são casados portugueses com francesas, franceses com portuguesas, e essa ligação é muito forte. E quer dizer que há um canal direto entre o RN e o Chega, que é a prova que o Chega é extrema-direita radical. E eles tiveram uma mesma escola, que é a escola do Trump, a escola do Bannon. Quando o Bannon veio na Europa, ele ajudou-os a formar quadros, que seja do Chega, da Frente Nacional ou dos outros partidos da extrema-direita europeia. Isso é uma coisa. O que falta agora é que a diáspora portuguesa em França está completamente dispersa no país.
E há variedades de gerações. Há quem veio em França nos anos 60 e 70 e que ficou. Tens os jovens que vieram em 2012 com a crise, outros que vieram em 2020, outros estão a chegar agora mesmo, porque a crise está a continuar em Portugal. Os jovens fogem todos de Portugal com os diplomas. Não se fala da mesma maneira com esses jovens com os antigos deram um salto nos anos 60 e 70. Há uma dicotomia cultural e não é a mesma geração e não se fala da mesma maneira. E isto é uma grande falta. E as associações portuguesas caíram muito. Há cada vez menos associações portuguesas e cada vez menos elas fazem política. Nos anos 60, 70, os nossos pais criaram as associações para ajudar a resistência em França e para ajudar a resistência em Portugal. Agora já não é isso. Agora é só folclore, música, bailar, beber uma cerveja e pronto. Não é mau, é bom, o folclore é bom, também é bom, mas não chega, não basta aquilo. Não se fala nem em problemas sociais, nem em problemas das reformas, os problemas dos portugueses que vivem cá em França com o mínimo. Vocês têm que saber que a Santa Casa da Misericórdia aqui em Portugal está na falência. Não tem quase mais dinheiro e há cada vez mais portugueses pobres aqui em França. E ninguém dá por isso. Temos de recriar toda uma rede de apoio aos portugueses aqui que vivem em França e uma ligação mais forte entre o Bloco, por exemplo, o Bloco, o centro que está em Portugal, e a rede do Bloco na Europa. Mas eu disse que é preciso fazer, mas é melhor fazer do que dizer que é preciso fazer. Mas bom, entendemos-nos. Não sei, André. Tens mais alguma pergunta? Está bom? Acho que ficamos por aqui. Muito obrigada, Bruno. Sim, olha, Bruno, obrigado por estares connosco tão tarde. Muito prazer, obrigado. E até breve. Está Até bem? breve. Até já. Tchau. Já, até já.